Como eu larguei tudo para morar nos Estados Unidos? Será que foi fácil? Será que deu certo? Fala galera, Cadu Mendonça, criador do blog galeradevalor.com. Hoje eu vou te falar como é que foi a minha história de largar o Brasil para morar aqui nos Estados Unidos. Então fica até o final que o conteúdo tá bem interessante. Isso não foi uma decisão fácil, eu passei meses para decidir fazer isso. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, como muitos devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu morava na Tijuca e eu já estava meio cansado sempre das mesmas coisas. Falta de segurança, trabalhos que não pagam tão bem assim. Nessa época eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro. A Tijuca ela fica na zona norte do Rio, é um bairro boêmio, mas ele é cercado por favelas. Isso nunca foi um problema para mim, até porque naquela época as favelas do Rio eram todas pacificadas. E por incrível que pareça, não se escutava nenhum tiro. E olha que isso foi por volta de 2013 até 2015, mais ou menos. Nessa época da pacificação, era tudo muito calmo. E eu vou te confessar que eu era bem feliz lá. A economia do país estava muito boa na época, ou então se mascarava alguma crise, quer dizer, alguma não, a grande crise que veio depois de 2015, mas aparentemente estava muito bem nessa época, em 2015. Mas sabe quando tem alguma coisa que não está encaixando com você ali? Eu acho que era o momento que alguma coisa falava para mim, não dá mais. Parece que dispara um gatilho na sua cabeça e fala assim, você tem que mudar alguma coisa. Foi aí que eu pensei em vir morar aqui nos Estados Unidos. E não foi um pensamento assim do nada, e nem pensando só na segurança, porque eu sou carioca e segurança realmente não é um problema recente do Rio de Janeiro. Mas foi pensando no futuro distante. Eu sempre trabalhei no comércio desde os 19 anos e nessa época que eu resolvi vir para cá eu tinha 28 anos. E aí eu pensava, como é que seria dali para frente, quando eu tivesse 40, 50, 60 anos, fazendo sempre a mesma coisa, como é que seria isso? Dependendo de uma aposentadoria mínima para sobreviver. Sobreviver, que a palavra é isso, porque uma pessoa que vive com salário mínimo hoje, ela sobrevive. As pessoas se iludem em pensar que quando se aposentarem vão poder viver a vida, curtir, viajar. Pelo contrário, a aposentadoria eu acho que é uma das piores épocas do ser humano, porque ele está se aposentando, está descansando ok do trabalho, mas ele vai ganhar menos, ele vai estar mais velho, ou seja, o que ele ganhar ele vai gastar com saúde, remédio. No final não sobra nada para diversão. A não ser que você tenha um plano muito bom para se aposentar bem, isso não vai acontecer, caso você não tenha esse plano. Eu não estou sendo pessimista não. Se você perceber, cada ano que passa a população mundial vive cada vez mais, ou seja, são mais pessoas no mundo vivendo. Hoje em dia tem mais pessoas, as pessoas estão ficando mais velhas. E mais para frente vão existir mais velhos do que novos. Automaticamente, como é que vai fechar a conta do pagamento disso? Não vai haver. A reforma da Previdência que foi feita recentemente é para daqui a 10, 20 anos. Mas vamos dizer daqui a 30, 40. Vai ter que ser feita outra reforma. Automaticamente as pessoas vão passar a trabalhar mais para poder se aposentar. Isso é uma realidade em todos os países do mundo. Então o conselho que eu te dou é pensa na sua velhice, porque parece que está longe, mas quando ela chegar, se você não tivesse preparado para poder sobreviver o resto da sua vida, vai ser bem doloroso. Então eu sempre pensava como é que seria a minha vida dali para frente. Será que eu continuarei fazendo as minhas viagens? Que eu sempre viajei, todo ano eu viajava pelo mundo, ia para a Europa, Estados Unidos, já vim várias vezes antes de vir morar, mas é porque eu tinha uma vida ativa e ainda tenho, né? Posso trabalhar para poder fazer isso. Mas será que quando eu tivesse com 50, 60, trabalhando na mesma coisa, eu teria possibilidade de ter esse pequeno luxo de poder viajar e fazer o que eu queria? Será que o meu corpo ainda ia aguentar com aquela rotina de shopping, às vezes trabalhar de 10 da manhã a 10 da noite? Não que aqui nos Estados Unidos seja diferente, que aqui a gente trabalha bastante, mas será que eu com 50, 60 anos eu ia ter aquele mesmo pique? Coisa que é bem diferente do Brasil e Estados Unidos, que aqui o que você mais vê são pessoas idosas trabalhando. Mas no Brasil você sabe que tem um certo limite para se aceitar, ainda mais quando você trabalha com comércio, que é aparência, você está vendendo o produto de alguém. E se você não tiver uma boa aparência, a pessoa não vai querer te contratar. Isso com uma certa idade, querendo ou não, ninguém vai numa loja de adolescente ou uma loja de jovem e ser atendido por alguém idoso. Isso no Brasil não acontece. Foi então que eu pensei, para onde que eu iria? Aí eu lembrei que o irmão do meu pai morava aqui em Boston, que é a cidade que eu moro hoje. Então eu falei, e ele sempre me convidou para vir morar aqui. Eu sempre fiquei com o pé atrás de largar a minha vida, que eu me divertia, que eu tinha felicidade, para poder vir me aventurar aqui. Foi então que eu decidi falar com a minha chefe na época, que além de chefe, é minha amiga, e conversar com ela como seria, que eu estava pensando em sair do país para vir morar nos Estados Unidos.
Ela no início, como chefe, ela não queria perder um funcionário, mas como amiga ela sabia que ia ser bom para mim, para eu abrir horizontes, conhecer culturas novas. Então, tá gostando do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo sobre novos conteúdos no futuro. E deixando seu like, você me ajuda a mostrar ao YouTube que o conteúdo é interessante. Bora continuar. Foi então que eu comecei a calcular em quanto eu precisaria para poder vir morar aqui. Eu não queria ficar ilegal, então eu procurei uma agência de intercâmbio para fazer um curso de inglês aqui. E eu vou te falar que foi uma grande surpresa para mim, porque os preços eram bem altos. Mas é o que tinha que ser feito. Eu juntei um dinheiro, paguei a parte do curso, o restante eu parcelei algumas vezes, já contando com o dinheiro da rescisão que eu tinha para receber. Foi então que eu comecei a pensar em como eu iria me desfazer das minhas coisas. Como eu já te falei no vídeo anterior sobre como vender coisas usadas na OLX, Mercado Livre, isso foi uma grande opção. Eu lembro que ter colocado vários móveis meus, vários eletrodomésticos no OLX e vender em 2, 3 dias. E olha que a OLX não está nem pagando nada para eu falar sobre ela nesse canal aqui. Foi então que alguns meses depois, exatamente em março de 2015, eu já estava me despedindo dos meus amigos, já com a mala feita, tinha me desfeito de todos os meus pertences que eu não podia levar na mala. Já estava pronto para uma jornada que eu nem sabia o que estava me esperando aqui fora. E não era a minha primeira vez aqui nos Estados Unidos. Eu já tinha vindo aqui outras vezes, mais 6 vezes, eu acho, antes. Mas é muito diferente quando você vai viajar a passeio, a turismo, ou você vai ficar. Eu conheci Boston uma vez antes de vir morar. E era uma cidade, sempre achei uma cidade linda, parece muito com Londres, até porque aqui é New England, né? Aqui Massachusetts foi um dos primeiros estados americanos na criação dos Estados Unidos. Mas enfim, resolvi, vim, cheguei. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei nos Estados Unidos foi correr para uma Apple Store e comprar o último modelo do iPhone que tinha na época. Foi um erro, porque se eu tivesse guardado o dinheiro, na época custou bem caro o iPhone, por quase $1.000. Se eu tivesse guardado aquele dinheiro, ele me ajudaria muito para o que realmente estava me esperando no futuro. Nada daquilo do que eu estava esperando aconteceu. O irmão do meu pai era uma pessoa totalmente desequilibrada, viciada em jogo, só me trouxe problemas. Nos primeiros meses eu só estudava. Eu acordava cedo, ia para a escola, saía e ia conhecer a cidade. Era o que eu fazia o dia inteiro. No início é assim, tudo lindo, né? A cidade é linda, os lugares são lindos, tudo limpo, segurança. Até começar a acabar o dinheiro. Que aí quando aperta o teu calo, aí que você vê que a beleza inteira de qualquer lugar vai a zero quando você começa a perceber que o seu dinheiro está acabando e você não tem tem que pensar em como gerar renda. Eu não falava inglês, era estudante, não podia trabalhar. A pessoa com quem eu achei que fosse contar não podia contar, porque ela mal tinha para ela, devido à doença e à loucura dela. Eu tinha 2 opções na época. Ou eu largava tudo e voltava para a mesmice que eu estava, só que agora com muito menos, porque eu já tinha me desfeito de todas as minhas coisas. Teria aquele pensamento no futuro de como seria a minha velhice, ou eu ficaria e faria acontecer. Eu já pensei em desistir várias vezes, e vou te falar, eu moro nos Estados Unidos há 5 anos já, e desde quando eu cheguei aqui, poucos meses depois eu tive várias decepções com pessoas, com trabalho, com tudo, e não é fácil você ver seus amigos, sua família distante a mais de 10 mil quilômetros de distância, e você aqui, que é um país diferente, são pessoas diferentes, de outra cultura diferente, de outra cultura totalmente diferente. Pois é, eu escolhi a parte mais difícil, que foi ficar e tentar fazer acontecer. Eu vi muitos amigos meus indo embora, porque não se viam passando por aperto ou até longe da família. Eu vi eles indo embora, mas eu tive que continuar, porque era isso ou voltar para o mesmo. A questão de estar longe da família não foi tão ruim assim, até porque eu sempre fui bicho solto, eu sempre vivi sozinho desde os 19 anos. Para mim era uma coisa mais fácil. Mas tá longe dos amigos, da vida, da rotina, da diversão, isso talvez seja o mais difícil. Você largar aquela rotina de final de semana, que aqui não tem nada disso. Alguns meses depois, a economia do Brasil mudou totalmente. A presidente foi deposta, as notas de bom pagador do país foram caindo cada vez mais, o desemprego subiu, parecia até que eu tinha uma bola de cristal, já imaginava o que ia acontecer. Impressionante. Enfim, com o tempo eu fui acertando, consegui um emprego. Um tempo depois já tinha 3 empregos, ainda estudava, então pouco tempo que me sobrava era para respirar e dormir. Eu vou te falar que não sobrava muito tempo para dormir. E toda vez que eu deitava para dormir, parecia que tinham sido 15 minutos e já era hora de acordar e começar tudo de novo. Com o tempo eu fui conseguindo comprar as minhas coisas, consegui o meu próprio lugar, comecei a dar mais valor às coisas e cada centavo gasto.
E hoje, depois de 5 anos morando aqui, nada daquilo que eu tinha como valor no Brasil, hoje eu tenho aqui nos Estados Unidos. Roupas de grife, celulares de última geração, tênis de R$1.000, nada disso me enche os olhos hoje. E é engraçado que eu tive que me mudar para o país mais capitalista do mundo para entender o valor das coisas e não dar tanto valor a coisas materiais dessa forma. E o engraçado é que hoje eu até uso iPhone e tudo, por acaso eu estou fazendo um vídeo pelo meu iPhone, mas não porque é o de última geração, e sim porque aqui as operadoras elas têm planos que você paga durante 2 anos o iPhone e ele sai de graça, você faz um plano com a operadora e ela te dá o iPhone grátis. Roupas de marca até eu uso às vezes, muitas das vezes, porque aqui as lojas de departamento você consegue comprar roupas de marca por 5, 6, 10 dólares uma camisa. Galera, você já percebeu que os maiores milionários do mundo não usam roupas de marca? Você não vê o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ostentando grife pelo corpo? Você não vê um Bill Gates, um Warren Buffett com roupas de marca? Pode até ser uma marca, mas nunca mostrando logo de nada, fazendo propaganda ou relógios caros e tudo. Isso realmente não é o mais importante. Eu acho que a maior riqueza que eles têm, claro, que eles têm muito dinheiro, óbvio, mas a maior riqueza é você saber dar valor ao dinheiro e saber que esse tipo de bem material não é duradouro, não vai te levar a lugar nenhum. Depois de um tempo morando aqui, e olha que eu demorei alguns anos para perceber, 3 ou 4 anos talvez, e eu parei para pensar e eu descobri uma coisa que é bem simples, mas muito importante, que diz: não antecipe os seus sonhos. Ah, porque eu gosto de viajar, eu quero ir para aquele lugar. Ok, mas você não precisa antecipar, a sua hora vai chegar. Você pode juntar um dinheiro hoje pensando no futuro, não só para a velhice, mas para você ter uma qualidade de vida. E quando chegar a hora certa, aquele dinheiro que você poupou, ele vai valer muito mais no futuro e você vai poder realizar os seus sonhos. Se alguém me contasse antes o que eu passaria para vir morar aqui, talvez eu não viesse, porque a zona de conforto é muito melhor do que o aperto que a gente passa no dia a dia. Por isso que eu dou sempre uma dica para aqueles que querem vir morar nos Estados Unidos ou que seja qualquer outro país do exterior. Se você vier com aquele pensamento de vítima, nem vem. Não vem porque esse lugar não é para você. Aqui você não tem 13º salário, aqui você não tem férias remuneradas. Quando tem, no máximo 2 semanas, não passa disso. Plano de saúde, aqui você tem que pagar o seguro de saúde. E eu vou te falar que se você for converter para real, o mínimo que você vai pagar são R$800 em plano de saúde, porque a saúde aqui não é pública. Os hospitais são todos privatizados, são todos particulares. Aí você vê, eles vão te socorrer caso você passe mal e não tenha dinheiro, mas você vai criar uma dívida que nem vivendo 2 vezes você consegue pagar. A aposentadoria aqui é só para aqueles que contribuíram, e é só o valor que você contribuiu. Você não pensa que você vai contribuir com o mínimo para ganhar um salário por resto da vida, não, senhor. Ou você tem opções de resgatar o seu dinheiro de uma vez, ou você tem a opção de resgatar o seu dinheiro em vários anos para poder viver como se fosse um salário, mas nada além disso. A não ser que você tenha uma doença rara ou até mesmo uma deficiência que possa se aposentar por uma invalidez. Agora eu te falo uma coisa, se você tem um pensamento visionário, você pode morar em qualquer lugar do mundo, você não precisa vir para os Estados Unidos, até mesmo você consegue dar certo no Brasil. Hoje em dia a gente pode empreender online. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, talvez eu nem viria. Claro, eu tive que aprender com os meus erros aqui a saber o valor do dinheiro, a saber que a gente não tem que gastar tudo que ganha. Na verdade, a gente tem que investir um dinheiro para poder ter no futuro e o que sobrar você gasta e paga a conta para sobrar. E se não sobrar, meu filho, dá teu jeito, faz uma renda extra para você pagar o resto. Mas pensa sempre, paga o seu futuro sempre primeiro. Se você tem alguma dúvida ou gostaria que eu fizesse algum vídeo em relação a alguma dúvida que você tenha, deixa no comentário aqui que eu vou selecionar o tema mais comentado e vou fazer um vídeo para você. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, então deixa o seu like, se inscreve no canal, como eu já te falei, já te pedi antes. Compartilha com algum amigo seu que tenha um interesse talvez de morar fora do Brasil. Deixa a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida de alguma coisa como é aqui, eu vou responder. Com certeza, deixa no comentário. Então é isso, galera. Assiste o próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!